Bom dia a todos. Com o quórum desta sessão deliberativa, passo a palavra à coordenação de plenário para as medidas de sua competência, por gentileza. Ata da 17ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 11 dias do mês de setembro do ano de 2024, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, ambos convocados. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela procuradora Estela Barros de Lima Mero Cavalcante. Havendo o número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 10.104 de 2023, aposentadoria retirada de pauta. TC 21.577 de 2023 e TC 19.989 de 2022, ambos que tratam de aposentadoria, aprovados acordos 545 e 546. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 4149-2014, entre outros, totalizando 4 processos que tratam de aposentadoria, aprovados acordos 574 a 550. 547 a 550. Encerrada a ordem do dia, a presidência informou que as pautas das conselheiras Rosa Albuquerque e Renata Calheiro seriam adiadas para a próxima sessão. Em seguida, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima em horário regimental. Em discussão e deliberação da ata, como votaria a conselheira Rosa. Infelizmente, eu não estava presente e não posso me manifestar. Perfeitamente. Como votaria a conselheira Renata? Senhor presidente, igualmente, eu não estava presente. Como votaria o conselheiro Alberto? De acordo, senhor presidente. Também de acordo. Aprovado. Mais alguma? Não, previdência. Excelências, antes de adentrarmos a nossa pauta do dia, está franqueada a palavra. Então, não tendo quem queira fazer uso para as lavras normais, a conselheira Rosa, por gentileza. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro substituto, senhora representante do Ministério Público junto a esta Câmara, venho a relatar, senhor presidente, 15 processos. Venho a relatar 15 processos e gostaria de solicitar de Vossa Excelência a possibilidade, quer dizer, na verdade eu vou me manifestar nos termos do ofício que foi encaminhado aos gabinetes de Vossas Excelências, nos termos que lá estão postos. E é dessa forma que eu me manifesto, presidente. Perfeitamente, Excelência. Só que o ofício foi encaminhado, todos estão cientes dos processos, e assim com a palavra do órgão ministerial, doutora Estela, por gentileza. Bem, eu ratifico todos os pareceres. Tem apenas um processo que tem uma manifestação com uma peculiaridade, que é o processo 13435-2016, em que é suscitada a preliminar de nulidade referente ao não atendimento do modelo estabelecido na ADI 6655 em relação às unidades técnicas, né? Caso ultrapassada essa preliminar, o parecer do Ministério Público de Contas nesse processo em específico é no sentido da inviabilidade de se manifestar em razão da nulidade suscitada, e tendo em vista que essa manifestação do Ministério Público ocorreu antes da lei orgânica em vigência, que impõe a necessidade de manifestação no mérito de qualquer situação. Perfeitamente. Em discussão, em votação. Como votaria a conselheira Renata? Com a relatora, senhor presidente. Eu também votaria com a relatora, só fazendo o que de hábito costumo fazer, consignar meu posicionamento vencido nos autos referido pelo órgão ministerial. Mas no mérito, acompanhando também a relatora, então os processos, os 20 processos são 20, né, porque tem adiados, né? Ah, sim. Adiados do dia 11 de setembro e estão aprovados.
Vossa Excelência continua com a palavra. Dessa forma, presidente, minha pauta fica esgotada. Conselheira Renata, por gentileza. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, doutora Estela, membro do Ministério Público. Eu gostaria inicialmente, senhor presidente, de solicitar o adiamento para a próxima sessão dos processos, são 10 processos que estão pautados para hoje, que é o 6113-2021, 8293-2021, 463-2022, 10169-2022, 13076-2022, 13081-2022, 13249-2022, 16204-2022, 9479-2023 e o 4149-2024. Perfeitamente, que fique consignado, foi de um ofício encaminhado, os 10 processos. Se a coordenação tiver dificuldade, eu tenho aqueles relacionados para, daqui a pouco, fornecer, consignado a intenção da conselheira. Você tem a palavra. Dessa forma, conforme o ofício encaminhado, número 3/2024, aos integrantes dessa Câmara, submeto à votação os 10 processos que foram adiados da última sessão, no dia 11 de setembro, sendo atos de aposentadoria de servidores e pensões, onde peço para relatar em bloco. Informo que foram preenchidas as condições necessárias às análises processuais, atendidas as referidas previsões legais e acatadas as ressalvas elencadas pelo Ministério Público com relação aos servidores estabilizados. Nesse sentido, voto para registrar os atos de concessão de aposentadoria, cientificar os gestores sobre o teor das deliberações e da necessidade, nos casos onde couber, de realizar a devida compensação financeira, remeter os autos à origem para a guarda da documentação e publicizar a decisão. É como voto, senhor presidente. Doutora Estela, por gentileza. Bem, em todos os processos eu apenas ratifico a manifestação no sentido do registro. Sendo assim, em discussão e deliberação, os votos da conselheira Renata. Como votaria a conselheira Rosa? Com a relatora, presidente. Como também acompanho, aprovado. Excelência, com a palavra. Presidente, eu encerro a minha pauta. Ok, doutor Alberto, por gentileza, pela sua relatoria. Senhor presidente, senhoras conselheiras, Ministério Público, todos que nos assistem. Tenho 4 processos a relatar hoje, todos relativos chamados atos de admissão de pessoal em caráter temporário. Todos têm a unidade gestora como a Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia, tendo apenas sido separados em 4 processos em razão do tratamento dado na unidade técnica, né? E, consequentemente, no Ministério Público. Então, eu relatarei 2, cuja lógica são extremamente semelhantes, e depois os outros separadamente. O primeiro processo é o 12.679/2023. Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia, cuja a responsável é a prefeita Elisiane Ferreira Costa, e sob a admissão de ato pessoal, e a contratada se trata da senhora Maíra Castor de Queiroz. Trata-se de procedimento de registro de contratação temporária realizada pelo município de Delmiro Gouveia, por meio da Secretaria da Educação, decorrente de processo seletivo simplificado, regulamentado pelo edital número 4 de 2022. Os autos foram redistribuídos a este relator via termo de distribuição de número 2353 de 2023. Sinop exarou o relatório de número 70/2024, SAP de MOP, apontando que, ante o exposto, é possível concluir que há uma necessidade permanente de contratação de professores mediadores para atuarem na área de educação inclusiva do município de Delmiro Gouveia. O gestor responsável deve alocar de forma planejada os recursos humanos suficientes a serem providos através de concurso público para a execução de atividades essenciais de educação, sob pena de ineficiência administrativa. Ressalta-se que a justificativa das contratações temporárias deve apresentar o contexto fático
devidamente comprovado e ter a previsão de hipóteses específicas que caracterizem necessidade temporária de excepcional interesse público no dispositivo legal do município. Portanto, propõe-se a emissão de algumas recomendações da Secretaria Municipal da Educação de Delmiro Gouveia, no inciso 4 da proposta de encaminhamento, nos termos da resolução TCU 315, de 22 de abril de 2020. As recomendações emitidas pelos tribunais de contas consistem em deliberação de natureza declaratória que cientifica o destinatário sobre a ocorrência de irregularidade, contra circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, sendo suficiente para fins de controle e induzir a prevenção de situações futuras análogas. Então, sugere-se que esta Corte de Contas recomende a realização de concurso público para o cargo de professor mediador. B. Recomende que as próximas contratações temporárias obedeçam os requisitos mínimos que regem esse tipo de contratação. Os autos foram ao Parquê de Contas, que exarou o parecer 1193 de 2024 SM. Como ele é bem extenso, senhor presidente, eu acho que seria mais lógico a doutora Estela já o fazer. Estou concluindo assim o relatório. Doutora Estela, pelo órgão ministerial, por gentileza. E esses processos de contratação temporária, eles foram ingressando no Ministério Público com manifestações da área técnica em sentidos diversos. Por hora, eles eram tratados como atos de registro de pessoal, por hora eram tratados como fiscalização ordinária de atos e contratos. E nós vimos a necessidade de uniformizar esse tratamento que é dado a essa natureza de processo. Então, nós levantamos essa preliminar para que se defina qual a natureza da competência exercida pelo Tribunal de Contas no caso de contratações temporárias. Se vamos proceder ao registro, como nos casos de admissão, ou se vamos proceder à fiscalização ordinária, como nos casos dos contratos. Essa temática foi submetida já à deliberação aqui no Tribunal de Contas, a algumas decisões, no sentido de que não mais faz sentido tratar esses processos como processos de registro. Alguns tribunais já encaminhavam nesse sentido. O TCU, à época das primeiras manifestações que a gente fez nesses processos, ele ainda tratava como registro, depois houve uma mudança de entendimento e o Tribunal de Contas do Estado também entendeu dessa forma, que seria mais produtivo, que teria mais sentido, que fosse tratado como fiscalização ordinária de atos e contratos. E aí, essa é a questão preliminar que é colocada no parecer. Se o tribunal entende que se trata de fiscalização ordinária de atos e contratos e não de registro, não faria sentido analisar pontualmente cada uma dessas contratações. Nesse caso específico de Delmiro Gouveia, houve um processo seletivo, do qual decorreram dezenas, não sei dizer quantas, mas muitas contratações temporárias a partir desse processo seletivo. Então, não faz sentido a gente ficar analisando cada contratação, mas sim todo o contexto em que elas ocorreram. São contratações na área da educação, aqui nesse caso, e há indícios de que essas contratações não teriam um cenário que justificasse o afastamento da regra do concurso público, e isso já é posto. Para que haja a possibilidade de contratação temporária, é necessário que haja uma necessidade transitória para atender necessidade de excepcional interesse público. E aqui, ao que nos parece, numa primeira análise, haveria uma demanda permanente desses profissionais, o que reclamaria que o município fizesse a admissão através da regra constitucional do concurso. Então, o parecer é basicamente isso. A preliminar, para que seja definida a natureza da atuação do tribunal, pelo que nós nos encaminhamos para a fiscalização ordinária de atos e contratos, e, em sendo assim entendido, que haja a remessa à diretoria para que isso, dentro de um planejamento, seja realizada essa fiscalização de uma forma conjunta, porque não se mostraria produtiva essa análise pontual. Então, se for necessário algum esclarecimento, a gente faz uma intervenção posterior, conselheiro, se for possível, mas, em síntese, seria essa manifestação ministerial. Roberto. Então, senhor presidente, esse é o relatório, Com conta preliminar, como já bem muito colocou a doutora Estela, ela já foi superada pelo doutor Rodrigo, o conselheiro Rodrigo Cavalcante, que fez remessa de um processo
do processo de número 334/2022, que gerou o acordo número 189/2023, onde foi superada essa preliminar, no sentido de que essas contratações realmente não se encontram sujeitas aos registros, né, por serem temporárias, né? E também, no mesmo sentido, o acordo de número 58/2024, dentro do processo 10.249/2003, da relatoria da conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, e que foi ao pleno, justamente foi afetado ao pleno, para que houvesse essa unificação de jurisprudência. Quanto ao mérito, o processo específico, né, a diretoria apontou que não houve condições, no momento em que a diretoria exarou, né, seu parecer, não houve condições de consultar se havia ou não uma prorrogação especificamente de um contrato que seria, em princípio, irregular, porque já estaria findo a sua vigência, né? E essa é só a especificidade desse processo. Antes também, depois de gerados os acórdãos citados, foram também geradas duas súmulas, as súmulas número 3 e a número 4. A número 3, que fala sobre os processos, atos de admissão do pessoal, cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processo impelece à Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo desligamento do cargo a que se refere o ato de admissão, poderão ter a extinção declarada monocraticamente pelo relator. E a súmula número 4 tem o seguinte texto: o ato de admissão advindo de contratação temporária submete-se a exame de legalidade pelo Tribunal de Contas. No entanto, devido à sua natureza precária e transitória, não se sujeita ao registro previsto na forma do artigo 1º, inciso 3º da nossa lei orgânica. No tocante à especificidade do processo, a diretoria técnica verificou que, em relação a um determinado contrato, o contrato temporário da senhora Maíra Castor de Queiroz, que estaria exaurido, não houve condições, do ponto de vista técnico, de verificar se havia ou não a sua prorrogação. Então, nesse sentido da especificidade deste processo, em razão também das colocações, assim como também aventando a possibilidade de um termo de ajuste de gestão, se a gestora assim desejar, concluo no sentido de que proponho a decisão para Vossa Excelência superar a preliminar suscitada, uma vez que já colocado os precedentes desta Corte. Notificar a prefeita senhora Elisiane Ferreira Costa, a prefeita de Gouveia, para que no prazo de 15 dias se manifeste no feito sobre a atual situação das contratações temporárias para o programa de recomposição de aprendizagem, além de comprovar que não houve prorrogação do contrato temporário da senhora Maíra Castor de Queiroz, manifestando isso. Eu estou justificando, inclusive, porque a área técnica ela não teve condições, no momento dos autos, né, de zerar o parecer, de fazer essa constatação, especificamente deste. O restante não teve problema. E também sobre o possível interesse de se firmar um termo de ajuste de conduta, se comprometendo a garantir a realização de concurso público para selecionar novo quadro de professores que irão compor o programa de recomposição de aprendizagem no ano 2024 ou 2025. Observando os princípios constitucionais impostos no artigo 37 da Constituição Federal, e nas próximas contratações temporárias obedeçam também aos requisitos mínimos que regem esse tipo de contratação e nos termos do artigo 100 da Lei Orgânica desta Corte. Alertar o gestor que eventual descumprimento dessa decisão poderá acarretar as penalidades previstas na Lei Orgânica desta Corte. Dar ciência ao Ministério Público do Estado de Alagoas para atuar conforme suas atribuições, em especial pelo não cumprimento do termo de ajuste de conduta de número 001 de 2019, terceira PJDG, efetuado com o respectivo município, né, de Domingos Gouveia. Dar ciência da presente decisão e a publicidade para os fins de direito. É como eu proponho a Vossas Excelências, senhor presidente e senhoras conselheiras.
Doutora Estela, por gentileza. Eu queria fazer só uma pequena intervenção, porque na forma dos encaminhamentos propostos por Vossa Excelência, nós estamos tratando especificamente dessa contratação, né? E no parecer desse processo são relacionados pelo menos 15 contratações outras que já fazem parte de processos em curso no TC, que já tem manifestação do Ministério Público no mesmo sentido. Então, nós reforçamos só levantamos, né, essa possibilidade de que esses processos sejam reunidos para que a diretoria possa tratar de uma forma conjunta de toda essa situação do processo seletivo realizado no município, porque todos eles têm situação idêntica. Somente na minha procuradoria, né, nós fizemos aproximadamente uns 20 processos relacionados a esse processo seletivo. Então, acho que em nome da celeridade, da coesão, da efetividade realmente da atuação, de que houvesse essa deliberação sobre a possibilidade da tramitação desse processo de forma conjunta, ainda que submetidos a relatorias diferentes, mas que houvesse um entendimento da Corte em relação a essas situações, né, para que os processos de contratação temporária, como eles não se tratam de registro, mas de fiscalização ordinária de atos e contratos, e esses processos de fiscalização ordinária, hoje em dia no tribunal, eles não são autuados assim pontualmente, né, eles fazem parte de um planejamento estratégico de fiscalização, então que da mesma forma a gente pudesse proceder nesses casos, como eu disse, somente em nome da eficiência, da celeridade e da coesão dos entendimentos e das manifestações da Corte. Não, está aberto, podem conversar à vontade, não tem problema. Me desculpa, doutora Estela, porque realmente eu esqueci da sua observação daqui, né? Estava lá com o processo pronto, né? E eu, do meu ponto de vista, eu acato plenamente. No caso, para a diretoria fazer uma fiscalização ampla, né? E já em relação aos processos existentes, fazer esses específicos também, né? Para haver essa eficiência, né? Inclusive eficiência e, enfim, eu acato plenamente e assim acrescento essa proposição na proposta de decisão às conselheiras e conselheiros. Excelências, em deliberação e discussão, eu vou me manifestar. Essa situação é mais uma daquelas, entre algumas outras, que o tribunal busca, né, ganhar mais racionalidade, né? Tem essa, uma parecida com essa, embora sejam coisas diferentes, até instâncias diferentes. Essa veio um ato para que nós verificássemos a legalidade, já que simulada a questão, mas, por outro lado, vem algo que talvez possa lá influir no futuro, embora a gente veja que seja contratações temporárias, mas eu não sei se isso, um pedido, não possa descambar depois para aquelas denúncias vindas da Justiça do Trabalho no futuro. Também. Embora eu sei que são instâncias que não deveriam se comunicar pela origem de cada relação, por assim dizer, trabalhista, entre aspas. Mas isso é fato. Quanto à questão das denúncias vindas da Justiça do Trabalho, o tribunal terá até um procedimento muito semelhante, dentre outros, né? Portal, agora vamos ter um do acúmulo indevido de cargos. Então, eu acho que, talvez, não sei se é o lead case, se chegando essa informação lá na diretoria e os outros gabinetes informados disso, aqueles processos que tratam desse assunto, acho que até antes de vir a pleno, serem lá tratados de alguma forma, pelo menos para alimentar o banco de dados e de lá, quiçá, voltar para o relator, para ele dar continuidade ou suspender enquanto a diretoria faz aquela fiscalização para trazer um resultado em que o tribunal possa atuar de uma forma mais ampla e não assim, não é o melhor termo, pingada, mas num contexto assim, sistemático mesmo quanto ao assunto. Eu também entendo que é algo mais producente o tribunal atuar dessa forma. Eu tinha acrescentado essa discussão, mas continua aberta a discussão e votação. Como votaria a conselheira Rosa? Acompanho o relator, presidente. Como votaria a conselheira Renata? Também o acompanho. Também acompanho. Aprovado, doutor Alberto.
Senhores com a palavra. Senhor presidente, passa a relatar um processo praticamente análogo, apenas com uma pequena diferença em relação à parte. É o processo de número 12.713, 2023, também da Prefeitura do Gouveia, apenas em relação à questão específica da contratada, a senhora Vanessa Martins de Souza, do ato de demissão de pessoal. Então, trata-se de procedimento de registro de contratação temporária realizado pelo município de Belmiro de Gouveia por meio da Secretaria de Educação, por meio do processo seletivo simplificado de número 3, 2023. O auto foi distribuído por redistribuição pelo número 2313. É a mesma situação. A DIMOP exarou o relatório de número 39, de 2024, apontando: esta unidade técnica opina pela denegação do registro em face das irregularidades constatadas no ato de admissão e análise e propõe o encaminhamento para a deliberação dessa corte no seguinte sentido: representar o Ministério Público do Estado de Alagoas com a remessa de cópia integral dos autos deste processo para encaminhamento das medidas cabíveis de administração civil e penal. B. Celebrar termos de gestão observando o dispositivo do artigo 100 da nossa lei orgânica. Determinar que o Fundo Municipal de Educação de Belmiro de Gouveia comprove que não houve prorrogação do contrato, justamente a especificidade temporária da senhora Vanessa Martins de Souza. E essa recomendação é em razão de eles não terem tido condições de constatar que não havia sido feita a prorrogação indevida, tendo em vista que já havia se exaurido o contrato da respectiva servidora temporária. Emissão de alerta ao gestor da Prefeitura Municipal de Belmiro de Gouveia para que em seus futuros processos de contratação pessoal sejam observadas as disposições constitucionais do município da administração pública, discriminadas a seguir: ampla publicidade dos editais de abertura de concurso público e realização do processo seletivo, bem como a homologação do resultado final, a nomeação dos aprovados e respectivos atos de posse, inclusive com publicação em diário oficial. 2. Nos editais mencionados, estabelece prazo razoável para a realização das inscrições, admitindo preferencialmente a inscrição via internet, a fim de possibilitar a participação da sociedade no certame. 3. Se abstendo de realizar seleções com base em critérios subjetivos, tais como entrevistas, ou que atribuam pontuação desproporcional à análise de títulos, aplicando preferencialmente provas escritas objetivas, em atenção ao princípio da impessoalidade. E que a instrução técnica submeta a instrução técnica à diretoria de imóvel para as providências necessárias. Os autos foram remetidos ao Parque de Contas. A manifestação do Ministério Público deu-se no mesmo sentido do anterior, né? A questão preliminar, que parece ter sido sedimentado no entendimento, e no mérito nós fazemos essa intervenção para um tratamento conjunto de todas as situações dessas contratações temporárias decorrentes do mesmo processo seletivo. Senhor presidente, então, quanto à preliminar, que também é suscitada nesse processo, já fizemos junto a Vossas Excelências, né, pela superação a partir dos precedentes dos acordos zerados no pleno desta corte do conselheiro Rodrigo e da conselheira substituta Ana Raquel. Também é importante mencionar, que eu esqueci até no outro processo, de que a diretoria também constatou que houve um descumprimento de um termo de ajuste de conduta da Prefeitura com o Ministério Público Estadual. E também já nas razões do parecer da diretoria técnica, também já coloca que este tipo de admissão não se sujeita ao regime de registro, mas sim usando a legalidade, né? Já superado isso aí, através dos acordos. E no caso também
ele pede, a DIMOP pede que seja comprovado que não houve a prorrogação do contrato temporário da senhora Vanessa Martins de Souza, justamente porque quando do parecer desta unidade técnica não conseguiram fazer essa comprovação e este contrato já estaria se exaurido, mas também não houve possibilidade de se verificar se ele havia sido renovado, porque alguns no passado haviam sido renovados de forma indevida. Então, assim, passo ao dispositivo para Vossas Excelências, no sentido que ser superada a preliminar, a proposta de decisão, ser superada a preliminar suscitada pelas razões já expostas, né, dos precedentes. 2. Notificar a senhora Elisiane Ferreira Costa, prefeita de Almiro Gouveia, no prazo de 15 dias, se manifeste sobre o feito e a situação temporária para o programa de recomposição de aprendizagem, além de comprovar, no caso específico deste processo, que não houve a continuação da prorrogação do contrato temporário da senhora Vanessa Martins de Souza e também do interesse em firmar um possível termo de ajuste de conduta com esta Corte para garantir a realização de concurso público e também que observem os princípios constitucionais impostos no artigo 37 da Constituição Federal nas próximas contratações temporárias, se assim houverem, obedecendo os requisitos mínimos para esse tipo de contratação, nos termos do artigo 100 da nossa lei orgânica. Alertar ao gestor que eventual descumpridão dessa Corte poderá acarretar penalidade. Determinar a DIMOP a atuação da fiscalização de forma global com esse tema para em todo o estado, né, de Alagoas, fazendo logicamente a seletividade conforme os requisitos da matriz de risco que assim o tenham. Também dá ciência ao Ministério Público Estadual para atuar conforme suas atribuições em função do não cumprimento do termo de ajuste de conduta de número 1 de 2019 da terceira PJDJ e dar ciências aos interessados da presente decisão de Vossas Excelências. Para fim de direito, como eu proponho Vossas Excelências. Peço até desculpa, viu? Eu estou meio enrolado assim, porque eu cheguei de madrugada de uma missão do trabalho e fui dormir praticamente 5 horas da manhã. Aí a mente está meio complicada aqui. Gente, como o processo é bem semelhante, né, ao anterior, eu abro já para deliberação e votação. Vamos votar com a senhora Rosa. Acompanho o relator, presidente. Vamos votar com a senhora Renata. Acompanho o relator. Eu me acompanho, aprovado. Excelência com a palavra. Senhores conselheiros, senhor presidente, passo a relatar o processo de 11.699 de 2023, já disse a Prefeitura do município de Gouveia, Prefeitura de Almiro Gouveia, a mesma prefeita, a senhora Elisiane. Desta feita, o ato pessoal se refere especificamente à senhora Ilane Maria Moreira de Cordeiro. Então, trata-se de procedimento de registro de contratação temporária realizado pelo município de Gouveia, por meio da Secretaria de Educação, decorrente do processo seletivo de número 3, 2023. A unidade técnica de MOP, SAP de MOP, opinou desta feita pelo arquivamento deste processo, após a emissão das recomendações propostas à Secretaria Municipal do Almiro Gouveia, visto que se acredita estar prejudicada a análise deste processo pela perda do objeto, ante o exaurimento dos efeitos financeiros do ato de admissão do pessoal da senhora Ilane Maria Moreira Cordeiro, tendo em vista que o seu contrato teve vigência em dezembro e desta feita foi verificado que não houve renovação indevida. Recomendar a realização de concurso público para o cargo de professor no programa de recomposição de aprendizagem e recomendar também que as próximas contratações temporárias, acaso decididas pelo município, obedeçam os requisitos mínimos do pedido de contratação. E o parecer do Ministério Público de Contas foi no mesmo sentido, né, dos anteriores,
E o relatório, senhor presidente. Esse seria o processo 10.104, é isso? 2023. 11.699/2023. Eu queria fazer só uma pequena colocação nesse processo, em razão da manifestação da área técnica ter sido no sentido da perda do objeto. Esse entendimento de que a cessação dos efeitos econômicos do ato, ele leva à perda do objeto, ele tem aplicabilidade quando a gente trata de procedimento de registro. Em se tratando de registro, não faz sentido levar o processo à frente quando já cessados os efeitos financeiros. Por quê? Porque aquele registro não mais produziria nenhum efeito, Quando a gente trata de um servidor efetivo, o registro ele vai ter efeitos lá na frente, inclusive no momento de uma aposentadoria, onde você consegue comprovar a regularidade da forma de admissão. Em se tratando de um vínculo precário, como é o caso do temporário, se for registro, a cessação dos efeitos econômicos da contratação, realmente ela faz perder o objeto. Mas quando a gente tem aqui um entendimento firmado de que não se trata de ato submetido a registro, mas de fiscalização ordinária, a cessação dos efeitos do contrato, ele não vai ter esse efeito sobre a atuação do Tribunal de Contas. É a mesma coisa que a gente pense em uma licitação, um contrato, em que o processo do tribunal vai ser extinto porque acabou a vigência do contrato. Não, os efeitos financeiros aconteceram, os atos ocorreram e a análise de legalidade ela persiste com a sua utilidade, seja para a regularização da situação, seja para a responsabilização dos responsáveis, dos gestores, seja para a recomposição do erário, seja para qualquer finalidade. Então, a colocação que eu queria fazer era somente essa, de que a súmula aprovada no sentido de que a cessação dos efeitos financeiros, no caso de admissão, ela conduz à perda de objeto, isso se trata de procedimento de registro, que não seria um entendimento aplicável quando a gente está tratando de fiscalização ordinária de atos e contratos. No resto, a manifestação é idêntica à dos processos anteriores, eu apenas reitero a posição que já foi externada. Senhor presidente, todos os processos também têm a preliminar, A preliminar, acredito que já foi superada, inclusive por vossas excelências, pelos custos. Entretanto, já fazendo uma antecipação, colocação da doutora Estela, eu tinha até então, pelo menos ainda tenho, um entendimento um pouco diferente da leitura da nossa súmula número 3. O que ela diz, olha, os processos de atos de admissão do pessoal, cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes do processamento por esta corte, e foi o caso, seja pelo desligamento do cargo, enfim, do ato, poderão ser declaradas, poderão ter extinção declarada monocraticamente. No caso, em tese, esse processo, eu poderia tê-lo feito monocraticamente, na minha visão, da leitura desta súmula, Mas o trouxe porque, na Câmara, esse processo na Câmara ainda não tinha sido colocado e foi afetado primeiro ao Pleno. Então, já estou trazendo após a afetação ao Pleno. Então, por isso que eu, nesse processo específico, eu sou por isso. Quanto às outras questões que já foram colocadas também, que eles também fizeram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e assim descumpriram, eu proponho a vossas excelências que, superada a preliminar, pelos todos os objetos já colocados, seja notificada a prefeita, a senhora Elisiane Ferreira Costa, para que, no prazo de 15 dias, se manifeste sobre a atual situação das contratações temporárias para o referido programa e também se há interesse de firmar um termo de ajustamento de conduta de gestão com esta Corte para garantir a realização do concurso público, assim como também e nas próximas contratações temporárias obedeçam aos requisitos mínimos da contratação. Alertar a gestora por descumprimento desta Corte, que pode acarretar as penalidades, da ciência ao Ministério Público de Alagoas, para atuar com suas atribuições em função do não cumprimento do termo de ajustamento de conduta referido, da ciência às partes,
e, né, após as providências, já revalida o respectivo arquivamento do processo e a publicidade. É como eu proponho a Vossa Excelência especificamente nesse processo. Em discussão e votação, professor Gilberto, é só para questão de trazer mais luz ou algum subsídio, uma discussão, de fato, existe a súmula número 3 do tribunal. Eu estava aqui confabulando com a Cristela, ela estava me contando que, de fato, esse texto, parece-me que é um texto copiado do Tribunal de Contas da União, segundo a doutora Estela nos informou aqui. Mas de uma época em que o ato temporário lá tramitava como aquele ato normal de admissão, registro, que o tribunal tem competência. Então, de qualquer forma, eu acredito que essa súmula aqui ela tem que ser o texto atualizado, porque se formos considerar que é um ato de legalidade e a legalidade lá não resta comprovada, há uma repercussão que, entendo um ato de verificação de legalidade conforme a norma regimental, o tribunal ele é obrigado a emitir seu juízo de valor, julgando, né, regular, com ressalva ou irregular. Aí essa súmula acabaria por deixar estéril, né, o entendimento regimental. É algo que a gente tem que verificar, porque o doutor Alberto está certo, interpretando como está aqui, a gente verifica. Não tem sentido, porque se eu sou funcionário público, sujeito ao regime próprio e faleço, eu tenho um procedimento, e, em regra, a viúva, os herdeiros irão se habilitar. Eu não sei como é que a gente poderia fazer esse encaixe em duas situações distintas com o texto da súmula. Eu queria fazer, assim, uma abordagem temporal, né? O que aconteceu? Os processos de contratação temporária eram apreciados no TCU como processos de registro. Eles eram sujeitos a registro até 3 anos atrás, né? Inclusive, quando esses primeiros processos chegaram para análise, vigia esse entendimento e a gente disse, não, a competência não seria da DEFAFON, seria da DIMOP, né? Em se tratando de registro. Então, houve essa manifestação no primeiro momento. Depois, 3 anos, retorna o processo, né? E houve, nesse meio tempo, uma mudança de entendimento em vários tribunais. O Tribunal de Minas Gerais, não, ele desde sempre tratava como fiscalização de atos e contratos. Mas o TCU, que é o norte, né, assim, principal que a gente tem seguido, né, nós nos manifestávamos no sentido que o TCU vinha atuando. E houve essa mudança no TCU. A partir de então, os processos passaram a ser tratados como fiscalização. Quando eles eram submetidos a registro, eles eram sujeitos a esse entendimento, né? Porque o entendimento que existe no TCU considera-se prejudicado por perda de objeto o exame de ato sujeito a registro cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação pelo TCU. Ou seja, quando era registro e tinha cessado o efeito financeiro, entendia-se pela perda do objeto. No meio do caminho, o TCU muda o entendimento em relação à contratação temporária. Não é mais registro, é fiscalização ordinária de atos e contratos. Então, esse entendimento de que a perda do objeto por cessação de efeitos financeiros não persiste em relação às contratações temporárias. A gente não está mais fazendo registro. A gente está analisando legalidade e economicidade, né, do ato de gestão, da contratação em si. Então, como eu disse, se uma obra é finda e está ali sobrepreço, superfaturamento, o que quer que seja, não cessa a competência do tribunal porque a obra está pronta e porque o contrato acabou a vigência, né? Da mesma forma, quando a gente trata da contratação temporária como fiscalização ordinária de atos e contratos. Persiste a necessidade de apreciação
Agora eu coloco apreciação não pontual, porque isso aí é impossível que o tribunal analise cada contratação temporária dentro do estado de Alagoas, principalmente quando a gente vê esse uso desvirtuado, né? Muitos municípios têm uma proporção totalmente equivocada entre vencimentos e vantagens fixas e aquilo que é gasto anualmente com contratação temporária. Não faz sentido, né? Não é possível que haja necessidades transitórias de excepcional interesse público na mesma proporção de que as necessidades básicas e perenes da administração. Né? Então, o que a gente vê nesses casos é a necessidade de análise disso realmente como ato de gestão, economicidade, legalidade, legitimidade e independente da cessação dos efeitos financeiros. Por quê? Porque não mais se trata de registro. A gente está tratando de fiscalização ordinária. Né? Então, eu acho que o que aconteceu no momento da apreciação é que pegou-se os dois entendimentos que eram aplicados em momentos diversos e colocou-se os dois direcionados às contratações temporárias, quando não. O primeiro dirige-se a atos de admissão sujeitos a registro e o segundo a contratações temporárias. Né? Então, eu mantenho assim, essa posição, né, com todas as vênias, conselheiro Alberto, mas eu não vejo como uma gama de contratações temporárias em que há indícios de nulidade, indícios de inconstitucionalidade, como a competência do tribunal vai estar obstada pela cessação da vigência desses contratos. Né? Então, eu até coloco, se for pertinente, né, a submissão desse questionamento ao pleno, né? Às vezes a gente afeta, né, alguns processos ao pleno quando tem uma discussão assim que necessita de um quórum mais qualificado, mas que a gente pudesse rever realmente a aplicabilidade desse entendimento às contratações temporárias a partir do momento que o tribunal passou a tratá-las não como registro, mas como fiscalização ordinária. Bom, doutora Estela, uma senhora sempre, né, muito brilhante, conhecimento e raciocínio. Eu, como diria a nossa amiga Lili, eu babo, escutando, né, a senhora, eu entendi perfeitamente o seu raciocínio, né, e faz completamente sentido. Entretanto, temos aqui o seguinte: primeiro, temos uma súmula posta, né, que foi aprovada por esta corte, né, e eu compreendo. Entretanto, neste processo, ainda que não tivéssemos uma súmula diferente que levasse, né, textualmente ao raciocínio correto que a senhora está colocando, não vejo sentido realmente permanecer com esse processo. Por quê? Porque, vamos lá, primeiro ele é de pequena monta, que é de um contrato apenas de uma pessoa na área de professor, que infelizmente sabemos nós que ainda os professores, principalmente municipais, eles estão com a remuneração aquém, né, aliás, não condizente com o trabalho que eles prestam. Segundo, como eu estou tratando, nós já tratamos inclusive e acatado plenamente por este relator e pelas conselheiras e conselheiro, cuja fiscalização mais ampla já foi aprovada aqui para a DIMOP, né, e que engloba, no caso, esse município, né? Então, você tem aqui a questão do pequeno valor e temos também a questão que essa fiscalização já estaria abrangida em função das decisões nos processos anteriores. Então, mas ainda temos a questão da súmula. A súmula, textualmente, né, completamente acatando as suas colocações, mas ela está aprovada nesta corte com esse texto, né? Então, em função disso, peço vênia a Vossa Excelência, né, e permaneço com a minha a proposta de decisão, mas as conselheiras e conselheiros têm o poder do voto e assim que o façam. Senhor presidente, é como eu apresento a Vossas Excelências. Continua em deliberação e discussão. Como votaria a conselheira Rosa? Presidente,
as ponderações e as colocações que o Ministério Público coloca através da doutora Estela, elas são bastante pertinentes ao meu sentir. E entendo também que, em virtude de ser um assunto que carece realmente de uma nova reflexão, entendo que a questão deveria ser encaminhada ao Pleno para que com o coro, um coro qualificado, nós pudéssemos ter uma posição ou mantida ou repensada do tribunal com relação a essa situação. Essa é a minha posição, presidente. Levantou uma sugestão, levantou formalmente uma sugestão. Como há essa divergência em relação à interpretação do texto da súmula, né, seria pertinente, né, mais prudente. Então, doutor Alberto, pedindo vênias ao entendimento de Vossa Excelência, tendo em vista a solicitação, sugestão, ou até a levantamento de uma preliminar pelo órgão ministerial a respeito, e submetermos ao Pleno e a gente espancar a dúvida e voltar às câmaras a tratar dos processos conforme o encaminhamento melhor entendido pelo órgão maior. Ok? Então fica assim, né, definido que esse processo do conselheiro Alberto, ele será pelo próprio relator, né, decisão da Câmara, submetida ao Pleno para melhor se discutir a matéria em questão. Doutor Alberto, a sua palavra. Senhor presidente, então, em função disso, o outro processo tem a mesma natureza. Então, por isso, eu vou, no caso, retirar de pauta, né? Porque já está afetado né? Eu vou retirar de pauta e aguardar a decisão do Pleno. É o processo de número 10, 104 de 2023. Ok. Ficou signado o entendimento do José Alberto. Continua com a palavra, Excelência. Exaurida a minha pauta, senhor presidente. Excelências, dando continuidade, hoje eu trago um único processo, é o processo 1847 de 2019. Ele é um processo, é um dos tipos de processo aqui já discutido antes, é um processo de análise de legalidade de ato de gestão, no caso aqui, contratações. É um processo de 2019 e ele cuida de um procedimento levado a efeito pelo órgão ministerial do Estado de Alagoas na contratação de empresa para locação de purificadores de água. E foi uma licitação por dispensa que levou em consideração a questão do valor, do baixo valor propriamente dito. O processo ele está aqui subejamente, já veio inclusive subejamente instruído. Doutor Estela, eu poderia avançar já para emitir meu posicionamento e não haveria aqui, tendo seguido os trâmites dentro da Corte de Contas, verifica-se que a adequação do procedimento à legislação vigente à época está comprovada. Não é caso do processo estar submetido ao corte da Resolução Normativa 13 de 2022, que não trata especificamente de prescrição, mas de um corte, não é o caso, em vista da data do ano do processo. Também, com relação à prescrição, quer a da 22, quer a da lei, até pela data do processo, não teria como fazer este comparativo, este referencial, porque eu entendo que seria
retroagir na aplicação da norma. Restaria apenas a súmula do tribunal, né? Eu acredito que seja contemporâneo, eu até queria verificar exatamente a data do processo e da súmula, a entrada no tribunal. Mas aqui eu posso fazer de forma condicional, porque no mérito vai ser pelo registro do ato, tendo atendido as formalidades. Então, e assim eu verificando, se fosse o caso de se aplicar também a súmula administrativa, né, da prestação nossa, não entendo que tenha ocorrido prescrição, nem mesmo intercorrente. Muito menos a própria, que é objeto de muito incômodo nosso, da prescrição, da pretensão punitiva do tribunal, se fosse o caso de aplicar, que não há, porque o julgamento é pela regularidade. Então, nesses termos, excelências, que eu trago o meu voto, tendo em vista que houve a obediência, né? O processo administrativo transcorreu como manda a figura legal e o parecer ministerial no mesmo sentido. Eu trago o voto também para que nós julguemos regular esse ato de gestão. E demais dispositivos de praxe. Doutora Estela, por gentileza. Eu reitero a manifestação do Ministério Público, né, no sentido da regularidade do ato de gestão. A análise ficou adstrita à fase de formalização da avença, não há nenhuma informação sobre a fase de execução e não houve nenhum apontamento de irregularidade pela unidade técnica. Manifestação pela regularidade. Em discussão e votação, como votaria a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, Como presidente. votaria o conselheiro Roberto? Senhor presidente. Aprovado. Sua Excelência, também a pauta hoje foi bem magrinha. E só tinha esse processo para hoje, então a pauta do dia está encerrada, mas antes de fecharmos a sessão, está novamente franqueada a palavra da Vossa Excelência. Não tendo quem queira fazer uso, eu quero agradecer a presença, desejando saúde a todos e aguardando a presença de Vossas Excelências e dos nossos assistentes e acompanhantes do plenário nos dias e horas normais de nossas sessões. Agradeço mais uma vez.